Bom dia para quem for chegando por aí. Às 9 horas começamos nossa conversa, nosso momento de devoção dessa quarta-feira, aqui pela página do Distrito Rio de Janeiro da IELB, Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Até lá escutamos umas canções para que nos preparemos para a nossa reflexão, para o nosso momento de palavra e oração também. Bom dia para quem já foi chegando por aí. Bom dia, Pastor Jonas. Obrigado. Bom dia, Regina. Mensagens diárias. O irmão Clóvis também. Bom dia. Eu estou sem o meu notebook funcionando agora, então por isso eu não vou conseguir ler todos os comentários depois que eles sumirem aqui da minha tela. Mas a ideia é que nós possamos ter esse momento de reflexão e depois quem chegar por aí também poderá aproveitar. Bom dia, Selma também, bênção de Deus. Nós escutamos mais uma canção enquanto esperamos que mais alguém eventualmente se junte a nós. Uma canção que é do nosso tempo, que é do assunto do dia também. É um assunto do dia que inclui uma reflexão sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre uma consideração sobre quem nós somos diante da cruz de Cristo.
Bom dia Eliene também, meu irmão Carlos Eduardo, aqui de Miguel Pereira. Felicidade ter esse momento de devoção. Nosso objetivo é que tenhamos comunhão com a Palavra do Senhor, que a Palavra do Senhor santifique nosso dia, nessa quarta-feira na Semana Santa. Para que a Palavra tenha comunhão, esteja entre nós vamos nos dedicar à leitura da Bíblia, a uma breve meditação e também à oração. Então eu convido vocês a começarmos esse momento de devoção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começo lendo o Salmo para este dia, que é o Salmo número 70. O Salmo número 70. Eu sugiro que você, se possível, dependendo de onde você está, tenha a Bíblia em mãos para poder acompanhar a leitura também do Salmo e do Evangelho que nós haveremos de ler em seguida. Salmo número 70, assim diz: Apraza-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores. Oramos. Misericordioso e eterno Deus, que não poupaste a teu único Filho, mas o entregaste por todos nós para carregar nossos pecados na cruz. Concede que nossos corações possam estar de tal forma fixados com fé nele, que não tenhamos medo do poder do pecado, da morte e do diabo. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Eu convido você a que nós façamos a leitura do texto do Evangelho para essa quarta-feira na Semana Santa. É um texto relativamente longo, mas muito importante para essa nossa caminhada nesse finalzinho da Quaresma. Leiamos então o Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 16 até o versículo 38. João 13, 16 até o final do capítulo. Assim está escrito: em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite.
Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Até aqui a leitura do Evangelho para essa quarta-feira na Semana Santa, um texto que nos traz uma dolorosa verdade sobre nós. Eu lembro que existe uma tradição para o sábado de Aleluia, uma tradição muito comum até na América Latina, da malhação do Judas, que é como se fosse um revide contra esse que traiu Jesus, e às vezes até numa iniciativa popular associam a figura de Judas a figuras populares, a figuras conhecidas no cenário muitas vezes político, e há um espancamento de um boneco que é nomeado de Judas, né? Isso mostra a nossa reação a Judas, mas a nossa facilidade também de colocar a culpa pela morte de Cristo em Judas, a reconhecer em Judas o motivo de Cristo ir para a cruz. E aqui nós temos um problema, não é? Aqui nós temos uma falha. Primeiro problema de querermos ver o erro somente no outro, de querermos ter essa facilidade de identificarmos problema do outro lado, mas não em nós. Falhas nas outras pessoas, até para podermos assim taxar aquela pessoa, ela é o problema, né? Ela é o erro. Se nós a extirparmos de nosso meio, agora tudo estará resolvido. Quando na verdade não é assim que funciona. Quando na verdade Cristo não vai à cruz simplesmente por causa de Judas. Judas é um meio. Judas é um meio que historicamente aconteceu para que a crucificação se desse naquele momento. Mas por que Cristo vai para a cruz? Se nós lemos o texto com atenção, se você conseguiu acompanhar a leitura com atenção, você percebe que o erro não está em Judas simplesmente. Ao final dessa cena aqui, aparece Pedro como um ser e uma pessoa completamente falha. Aparece Pedro com toda a sua humanidade, com toda a sua pequenez. Essa mesma que nós temos também. Pedro, que muitas vezes fala em nome dos discípulos, ele toma a frente para falar no lugar dos discípulos, ele erra também como os discípulos erram. Ele não é o grande errado, Pedro, aqui também. Ele é um dos discípulos, de certa forma o principal em muitos momentos. Ele é um da igreja e de certa forma aqui ele reflete o que é a igreja também, né? E nós podemos nos ver aqui em Pedro, como esses também que erram, que falham com Jesus, como esses que negam Jesus com ações, com pensamentos, com omissões muitas vezes, com negligência. Eu não nos convido assim a nos identificarmos com Judas. Deus nos livre e guarde de trairmos Jesus por causa de avareza, por causa de cobiça, de desprezarmos o nosso chamado, aquele chamado que recebemos no batismo por causa de finanças. Mas com Pedro é muito fácil nós nos reconhecermos aqui, né, como esses vacilantes que somos. E por isso, com Pedro, nós podemos nos perguntar assim, Jesus também nos ensinou aqui
sobre a imperiosa necessidade do amor ao próximo e diz que nós seremos conhecidos como discípulos dele se amarmos realmente uns aos outros, e nós podemos já com esse mandamento perceber, nós não somos esses discípulos perfeitos. Nós não refletimos esse segmento de Jesus em sua perfeição, porque nós não amamos o nosso semelhante à perfeição. E por isso nos lembramos que Cristo não foi à cruz por causa de Judas. Cristo foi à cruz por nós. E por nós, eu quero dizer, e desdobrar esse Cristo foi à cruz por nós, dizendo que ele foi à cruz por causa de nós. Porque não havia um justo sequer, ele precisou ir à cruz, morrer, sofrer em nosso lugar. E também por nós significa em nosso favor. Ele precisou morrer, padecer em nosso lugar, e ele fez isso para nos salvar. Fez isso para nos trazer aquele benefício do perdão, aquele benefício que nos limpa, nos purifica de todo pecado com seu sangue, para assim podermos viver com ele. A partir dessa reflexão, então, eu convido vocês simplesmente a um momento de reflexão. Eu sei que é difícil escutar leitura pela internet. Eu sei que é difícil ainda até acompanhar uma fala pela internet, mas agora eu vou pedir algo talvez ainda mais difícil. Que você tenha um momento de reflexão, 2 minutos de reflexão, apesar de estarmos reunidos assim, mediados por uma tela. Se você reconhece a gravidade que é o pecado, a seriedade que há no pecar, talvez você possa refletir durante esse tempo sem pensar que vale mais a pena olhar outra postagem, correr para outra notícia. E a pergunta que eu faço é essa, né? Você reconhece o peso do pecado? Você reconhece a seriedade que há ainda hoje em pecarmos, em agirmos contra a vontade de Deus, em não amarmos perfeitamente a Deus e ao próximo? Você olha para a sua vida, e aqui eu encaminho a reflexão com essas 2 perguntas. Você olha para a sua vida, para os seus dias passados, recentes, e reconhece a imperfeição que há no seu cotidiano? Você pode olhar para o seu passado um pouco mais e reconhecer na sua biografia até aqui o que levou Jesus à cruz? Essa é uma pergunta muito séria. E é uma pergunta para você, não é pergunta para outra pessoa, né? Você reconhece na sua vida o que levou Jesus para a cruz? Reconhece que a sua vida é o motivo de Jesus ter morrido na cruz e não Judas simplesmente? Durante 1 minuto e 40 segundos eu quero que você pense sobre isso. E em seguida nós vamos voltar e nós vamos orar. Nesse 1 minuto e 40 segundos nós ouvimos um hino, pensando e meditando. Preparou o teu lugar.
Eu quero convidar você que sente o peso do seu pecado, que sente contrição, a orar comigo o Pai Nosso, pedindo assim o perdão de Deus. Pronuncie as palavras do Pai Nosso nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se nesse momento de reflexão você recorda algum feito, alguma omissão, algo que perturba o seu coração, que mesmo depois de orando e pedindo perdão, talvez mesmo depois do momento de confissão pública e absolvição nos cultos, isso ainda pesa o seu coração, eu queria sugerir que você procurasse o seu pastor para uma confissão privada, para uma confissão e absolvição individual, para ter esse momento mais direto de contato com o perdão, com uma conversa mais próxima com o seu pastor. Agora eu quero que nós façamos a oração do nosso dia e hoje eu incluo na oração, a pedido, a Eva, que está no processo de quimioterapia. O pedido vem ali da congregação da Penha, e também para os familiares do Geraldo, falecido nessa madrugada, né? O Geraldo, que é cunhado da Lucinéia, também membro ali na nossa congregação na Penha. E acrescento o nosso irmão aqui de Miguel Pereira, Mário Geraldo, que está por passar por uma cirurgia muito em breve, e aguardando os trâmites para isso acontecer. E oramos pela paz nas regiões de conflito neste mundo, de pessoas tão sofridas, pessoas que sofrem e não encontram descanso para o corpo e para a alma. Falemos com Deus em oração. Amado Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo acolhimento. Nós reconhecemos que não somos pessoas que seguem a Cristo perfeitamente. Muitas vezes parecemos mais com outras figuras perversas do que com Cristo. Nossos pensamentos não são sempre puros, nossas ações não são sempre em favor do próximo e nem sempre glorificam a Ti. Mas nós conhecemos o motivo de Cristo ir para a cruz. Nós sabemos que foi por nós sabemos que o nosso pecado foi levado sobre Ele. E sabemos que por isso temos pleno perdão. Por isso estamos vivos, por isso erguemos nossa cabeça e podemos caminhar. Nós te agradecemos por este santo evangelho que nos chegou e clamamos a Ti que possamos vivê-lo diariamente. E possamos também viver o perdão entre nós, perdoando nossas falhas e acolhendo em amor aquele que se arrepende. Nós clamamos a Ti pelas pessoas que vivem momentos de aflição neste mundo aqui. Clamamos a Ti pela Eva, que passa por esse momento de tamanha aflição e apreensão no tratamento da quimioterapia. Nós oramos também por conforto para os corações dos familiares do Geraldo falecido nesta madrugada. Tem piedade, Senhor, e que a Tua palavra traga o conforto necessário e a viva esperança da vida eterna. Nós clamamos também por piedade, por misericórdia para com as pessoas que estão em regiões de conflito, para as pessoas que vivem sob ameaça de armas e bombas, para as pessoas que não podem deitar suas cabeças nos travesseiros e dormir tranquilamente. Livra, Senhor, as pessoas dessa aflição, livra-nos da guerra, tanto da guerra na Ucrânia, quanto nas guerras que acometem regiões mais pobres deste nosso planeta, quanto da guerra que há em regiões pobres do nosso país também. Livra as pessoas que não têm acesso à justiça e que não veem a justiça sendo realizada. Traze-nos, Senhor, o Teu reino e nós aguardamos ansiosamente para que a vitória da cruz seja instaurada no reino do Senhor
no novo céu e nova terra. Nós precisamos dessa justiça, por isso queremos sempre dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecendo por todo cuidado, por toda proteção e toda bênção, e clamando para que continues conosco ao longo deste dia, nos guardando, nos protegendo e, acima de tudo, mantendo em nosso coração a fé, a esperança e o amor. No nome dele, Jesus Cristo, bom pastor. Amém. Eu cumprimento todos que estiveram por aqui, né? Meu colega Jean, Lea Hoffmann, o Valdemar Hoffmann também, pastor Martiniano, Dalila, muito bom dia, que Deus possa abençoar a vida de vocês, Lenita também. E os que eu não conseguir ver por aqui é porque eu estou realmente limitado à telinha do celular, né? Mas Caroline Fagundes também, Maria José, Daniela Nascimento. Que Deus possa abençoar meu colega Martin também, Onélia. A vida de vocês recebe então a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.